Seja bem-vindo aqui a mais um programa do Foi Flow Podcast. Nosso podcast aqui de espiritualidade e desenvolvimento humano, sempre aí para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento, propósito existencial e abundância divina. Hoje, mais um tema, estamos aqui na terça-feira de carnaval, mas é gravado, né? Porque tá todo mundo pulando carnaval, né, Marco Aurélio? Eu, Daniela Tineu, meu amigo Marco Aurélio aqui. Sejam muito bem-vindos, curte, compartilha, segue nossas redes sociais, @foi, deixe fluir. E o tema de hoje é espetacular para bagunçar a cabeça e eu adorei. Sexo além da morte. Com meu grande amigo Davidson Lemela, neuropsicólogo, especializado em terapias regressivas, autor de 3 livros e um eu ganhei de presente hoje. Daniela Tineu, você ganhou alguma coisa? Não. Muito obrigado. Vamos lá. O disfarce da memória, a escolha do amor e demônios ou hormônios. Ansiedade e depressão sob a ótica de vidas passadas. Está aparecendo aí, Fabi? Seja muito bem-vindo, meu amigo Davidson Lemela. Com muito prazer. Um dos meus anjos da guarda. É um prazer estar de novo aqui com vocês, né, aceitando o convite. E me sinto assim até honrado, né, participar dessa entrevista e um tema para bagunçar. Um tema para bagunçar. Então, existe sexo além da morte? Existe. Caramba, que notícia. Bem no carnaval esse tema. Foi um tema propício para Dá para morrer tranquilo? Para a gente admitir a possibilidade de existir sexo além da morte, a gente tem que primeiramente admitir a possibilidade de que existe vida após a morte. Né? Que a gente não se extingue com a morte. Na verdade, o que desaparece é o nosso corpo físico. Esse corpo físico, orgânico, ele vai ser devolvido para a natureza e vai se tornar de novo pó. Né? Não tem aquela passagem bíblica? Do pó viestes e ao pó voltarás. Ele está se referindo ao corpo físico, não ao espírito. Não ao espírito. Imortal. Então, quando o corpo morre, nós continuamos vivos, numa outra dimensão, numa outra esfera, numa outra realidade, que é a realidade espiritual. Sim. Admitido-se isso, que nós estamos vivos após a morte do corpo físico, a gente precisa entender como que se opera essa vida espiritual. O que acontece na vida espiritual depois que o corpo morre? Como que nós vivemos nesse mundo espiritual? Existe casa lá, existe prédios, existe organizações, né? A gente vai estudar, vai aprender, fazer alguma coisa? Sim. Imagina, você passa aqui durante a sua vida física, durante o período que você está encarnado, você passa aqui 70, 80, 90 anos. Sim. Então você, que é um espírito e que momentaneamente está preso em um corpo físico, durante o processo reencarnatório, vai passar aqui na Terra encarnado 70, 80, 90, 100 anos. Enquanto você está encarnado, você sofre as injunções que o corpo físico, a vida orgânica, impõe. Sim. Então você tem que se alimentar, né? Você tem que respirar. Então, se você se alimenta, você tem que ir no banheiro, fazer as necessidades, você sua, você se relaciona com as pessoas, você se casa, você faz sexo, você tem filhos. Essa é a realidade da vida física. Quando o corpo morre, depois de 80, 90, 100 anos aqui encarnado, e nós retornamos para o mundo espiritual, para a realidade espiritual, a gente leva conosco essas necessidades físicas. Porque pensa, a gente passou tanto tempo aqui preso nessa realidade que você não vai se desligar dela de uma hora para outra. Então, depois que você desencarna, você vai passar por um período de readaptação à vida espiritual. Isso não seria umbral, né? Por que readaptação? Porque você já veio de lá. Você já sabia como que era viver lá.
Só que você esqueceu, passou 90 anos aqui, você esqueceu. Aí quando você volta para a vida espiritual, você tem que se readaptar de novo. E essa readaptação à vida espiritual, ela demanda um tempo. Depende de cada um. Que não é igual para todo mundo. Não é. Quanto mais preso você viveu aqui na realidade física, quanto mais apegado você era às coisas materiais, às necessidades materiais, né, preso às coisas aqui da vida física, quanto mais preso, envolvido você estava com essas coisas, mais tempo você vai levar lá para se desprender delas. E quanto mais desapegado você era, mais fácil você se readaptar à vida espiritual. Falando em tempo, na sua concepção, tempo e espaço existe do outro lado? Sim, claro. Só que, é claro, o tempo, a contagem do tempo na vida espiritual não é igual à contagem de tempo que daqui da realidade tridimensional que nós vivemos, né? Tanto que, por exemplo, aqui, como é que nós contamos o tempo? A gente conta o tempo aqui, enquanto estamos encarnados, através da sucessão dos eventos. Então, as coisas têm que acontecerem para a gente poder contar o tempo. Então, por exemplo, você vai trabalhar, você vai dormir, você acorda, chegou o fim de semana, as suas férias, você vai contando o tempo assim. Porque se você for privado disso, você não consegue contar o tempo. Um cientista, ele realizou essa experiência, ele se trancou num laboratório assim, sem janela para o mundo exterior. Ah, sim, aí você não consegue, né? Porque você perde a noção, né? Ele ficou lá 3 meses. A ideia dele era ficar preso nesse lugar 3 meses, sem ter contato nenhum com o mundo externo. E ele pediu para os assistentes e alunos dele acompanharem ele através de câmeras e só abrisse a porta para ele sair quando completasse esses 3 meses. Olha só a experiência que ele fez. Ou se eles percebessem que ele corria algum risco de vida. Então ele passou lá um tempo. Inicialmente ele até entendia que era de dia e de noite, mas passado um tempo ele já perdeu essa noção. Ele não sabia quando era dia, quando era de noite. Ele dormia quando tinha sono, ele comia quando tinha fome, ele fazia exercício, ele lia um livro, e o tempo foi passando. De repente os alunos abriram a porta. Aí ele estranhou. Mas por que vocês abriram a porta? Não, porque passou os 3 meses. Olha. Ele tinha perdido a noção do tempo. Para ele tinha passado, sei lá, 1 mês, 3 semanas. Então, nós contamos o tempo dessa forma, acontecendo as coisas. Se as coisas não acontecerem, nós não contamos o tempo. E no mundo espiritual, como é que é contado o tempo? Como é contado o tempo? Essa foi uma pergunta que Kardec fez para os espíritos. Uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, como que é o tempo então aí? Já que o tempo aí é contado diferente do tempo aqui, encarnado, como que é no mundo espiritual a contagem do tempo? Aí os espíritos disseram o seguinte, olha o que eles responderam. Quando você se ocupa com eles, passado e futuro, eles se tornam presentes. Nossa, que profundo. Como é que é? Você pode repetir? O tempo aqui é assim. Quando você se ocupa com eles, passado e futuro, tanto o passado quanto o futuro, podem se tornar presentes. Então, aquela vida que você viveu, sei lá, há 500 anos atrás, na Idade Média, em que você foi preso injustamente, depois foi executado e ficou revoltado com tudo aquilo, e você trouxe com você uma sensação angustiante dessa vida, e você não conseguiu se desligar dessa vida ainda. Entendi. Essa vida, ela está presente em você hoje. Tá presente. Aquele personagem que você foi naquela vida, ele não se desligou daquela história. Poderíamos ele dizer está vivendo aquela história ainda. Sim, poderíamos dizer até em forma de consciência. A gente ativaria aquela consciência? Exatamente. Aquela consciência está viva. Está viva Sim. em você. Entendeu? Aquela consciência, ela pode estar aqui ouvindo você falar. E aquela consciência, ela pode, inclusive, se manifestar através de um médium e falar por ele. Sim. Sim.
Fazemos esse trabalho na Foi Deixe Fluir. A gente chama essas consciências que não se desligaram da história, a gente chama de subpersonalidades. Subpersonalidades, isso. Muitas E pessoas muitas confundem vezes- até com obsessor. Exatamente, exatamente. Pode ser confundido com obsessor. Nós pegamos muito esse trabalho lá na Foi. O pessoal acha que Que está é com que é obsessor. obsessor. E não você é. sabe que no processo de terapia regressiva, muitas na maior parte das vezes, não basta o paciente apenas se lembrar daquela história, daquela vida passada que ele viveu e sofreu. Muitas vezes não basta apenas ele se lembrar daquela história. Muitas vezes ele precisa se lembrar daquela história e nós precisamos ajudar o seu personagem. Sim. Porque aquele personagem dele ainda está preso naquela história e está influenciando a vida dele hoje. Sim. Sim, aí você vai lá e ressignifica isso, A ele gente ajuda, conversa com com o o personagem, personagem dele. Nós teríamos que fazer um trabalho com o Lemela, hein? Olha, ele Entendeu? tem a cara da Foi Deixe Fluir. dele. Muitas vezes aquele A personagem... gente chama de integração de consciência lá na Foi. Que é pegar o negativado e trazer ele Mas positivo. é isso aí. É isso aí. Muitas vezes você tem que... Muitas vezes o personagem ainda está preso a um sentimento de culpa lá do Isso, passado. culpa, tem bastante. E esse sentimento de culpa que ele ainda carrega no coração, ele transfere parte desse sentimento para o personagem atual. E aí, às vezes, a pessoa não sabe por que eu tô sabe. sentindo isso, Porque ela né? nem lembra. Né? Fica, por quê? Tem Porque gente minha que vida nem não vai... admite essa não admite, possibilidade. Você entende também Mas que isso pode... é mais comum do que você pode Nossa, imaginar. muito. Mais comum do que você imagina. Isso pode até compensar uma vida toda? Quando Sim, você faz um trabalho desse? Sim, é. Porque às vezes a pessoa vem com uma missão específica para aquela vida passada. E o quanto o autoconhecimento é importante porque você faz todos esses resgates. Exatamente. É. Você não precisa desencarnar, encarnar, desencarnar. Precisa. Eu digo às nesse vezes sentido. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que aquele personagem meu está sofrendo ainda com aquilo? Né? Eu já fui para o mundo espiritual, quando eu desencarnei lá eu fui socorrido, fui atendido, Essa é uma boa melhorei, me recuperei, e agora estou reencarnado de novo. Mas como pode? Ele? Então somos dois? É. Né? Nós somos dois? É ele e eu? Né? Como Você pode? Você dá uma bagunçada nas ideias, Como né? pode? Como pode? Isso daí é uma pergunta que a pessoa fala assim, mas se eu não passei pra lá e eu voltei, então Isso. por que ele tá lá? Né? Como que eu posso estar aqui e ele tá Vou- sofrendo lá? Vou te dar um exemplo. Imagina um ator de teatro. Né? Imagina assim, por exemplo, o Lima Duarte. Tá, Você imagina quantos papéis ele já não representou? muitos. No teatro, na televisão, no cinema. Dezenas, centenas, não sei. Então, o ator Lima Duarte, ele é o espírito. E os personagens que ele representa, né, nas comédias, nos dramas que ele vai apresentar, são personagens que ele vai representar. Então, ele pode representar um personagem em uma determinada época, terminou aquela temporada, ele vai representar um outro personagem, depois um outro e assim por diante. E você sabe que tem atores que depende, às vezes, que está representando um determinado personagem em um determinado papel, às vezes ele fica preso naquele Fica personagem. preso, é. Ele precisa fazer terapia para se desligar daquele personagem. Sim, eu fiz teatro e eu sei mas- bem como que é isso. Mas são dois em um? É. Espírito é um só. Personagens foram muitos. O pai Joaquim fala sobre isso. Então, também. esse personagem do passado, vamos dizer assim, para ficar fácil da gente entender, é como se ele estivesse numa outra realidade e esse personagem atual está nessa. Como se fosse universos paralelos. Sim. Ele está em um e o personagem atual está em outro. É Mas- como se estivesse na mesma rede Wi-Fi. Sim. E mas por em que- âmbito, em cômodos diferentes. Eu vou fazer uma pergunta para você. E por que... A gente mais ou menos tem uma noção do nosso trabalho, mas para quem está escutando, em que parte que essa consciência secundária ela é ativada na vida da pessoa? Mediante a um acontecimento, a um trauma, a uma morte que ela está bem naquele período, ou é a consciência de uma vida passada mais próxima? Porque, na verdade, somos complexos, uma teia aí, né, de consciências. E por que bem aquela ela é ativada? Muitas vezes por uma situação que ele passa nessa vida, né? Aí ativa, né? Aí ele pode se conectar com aquela realidade, e aquela realidade vir próxima a ele, transmitir as emoções que sente, né? Os traumas, transmitir para o personagem atual. E a regressão ela sempre vai pegar a consciência
negativa? Ou ela consegue buscar para ela... A regressão de memória, a gente sempre vai buscar no passado, em outras vidas, né, uma história de um personagem que tem relação com o problema que a pessoa levou para tratar na terapia. Levou para tratar. Entendeu? Então faz sentido ativar, mediante uma situação, ele ativou aquela consciência. Isso, Então ela levou um problema para ser tratado na terapia e nós vamos usar aquele problema, aquela queixa do paciente, para descobrir no passado que história, que personagem do passado tem relação com aquilo. E pode ser que essa queixa que ele trouxe tem mais de um personagem? Sim. Porque às vezes acontece isso, né? No nosso trabalho, mas eu já limpei aquela história e isso daí ainda aconteceu. Tem outra. Por isso que eu explico para o paciente que a terapia geralmente necessita que a gente faça mais ou menos umas 10 sessões de regressão, para a gente descobrir, né, tudo que está relacionado no passado com aquele problema da pessoa. Mas as pessoas não gostam, né? Hã? As pessoas não gostam. A gente passa por isso às vezes na FOI. Ela acredita, muitas vezes ela é espírita, ela acredita em vidas passadas, mas ela quer que você resolva em 1h30. Assim. Não. Eu já aviso na primeira sessão. Sim. Nós cometemos esse erro no início. A terapia é assim, funciona assim, tenta sessões, vai demorar mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, 1 ano no máximo. É isso que você quer? Eu pergunto. Você quer fazer isso mesmo? Porque é você entender só se você trazer a racionalidade para a sua vida atual. Se você colocar só a sua vida atual, você consegue resolver todos os problemas em 1h30? Não. Imagina se você vai buscar consciências e vidas de outras existências ali. É muito complexo, não tem como. É lógico, pô. A gente fala que é a cebola. Eu explico para o paciente assim, esse problema seu já deve se arrastar há séculos. Sim. Você quer resolver de um dia para o outro? Não tem como, né? E muitas vezes ainda ela fica no negativado, na rodinha de samsara eterna. Ela continua errada nessa daqui também. A gente quer buscar respostas rápidas, isso não existe. Fórmula mágica, né? Porque a pessoa confunde muito essa parte moderna da tecnologia com a parte espiritual. Claro, muitas coisas, hoje em dia, pelo menos na minha concepção, são muito mais rápidas do que aquela cultura, filosofia e ideologia do passado da espiritualidade, pelo menos para mim. Né, que tudo tem que demandar muito tempo. Exatamente. Até a parte, para mim, muitas vezes... É um trabalho terapêutico, né? Sim. Porque o paciente vai fazer uma regressão de memória, ele vai trazer um personagem. E aí, depois, a gente vai entrar no processo mais importante da terapia, que é trabalhar aquela história que ele contou. Porque aquela história que ele contou, por mais difícil e trágica que tenha sido, nós temos que fazer com que ela se torne terapêutica. Sim. Entendeu? Aí que tá o X, né? Mas voltando pro assunto, eu ia falar, olha só. Voltando pro assunto, mas e o sexo em tudo isso? Então, você vai demandar um tempo no mundo espiritual para você se libertar dessas necessidades que você traz aqui da vida material. Então, quando você desencarna... E se você não quiser? Não quiser o quê? Se libertar. Vai ficando lá. Vai ficando. Aí, quando a pessoa está assim... Fica enchendo o saco da família. Quando a pessoa está extremamente ligada às coisas materiais, né, ela vai passar por um período até de perturbação, sabe? Vai ficar meio desorientada, muitas vezes não percebe que já desencarnou, aí precisa de ser ajudada, muitas vezes não quer ajuda porque não queria morrer, aí quer voltar para o corpo, quer ir atrás da família, aí começa a perturbar todo mundo. Sim. Entendeu? Então, mas é isso que eu falo do espaço-tempo. Esse espírito, quando ele está aqui, o espaço-tempo ele não é diferente. Vamos dizer que tem alguém aqui conosco. O tempo e o espaço para ele não é completamente diferente do nosso? Ou ele fica em transição? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta? Ou ele fica aqui o tempo todo? Não, depois ele vai reencarnar novamente. Né? Não, eu digo quando ele está presente, um obsessor. Ah, sim. Ele fica oscilando na dimensão dele com a nossa. É a mesma coisa que é uma parte que para mim sempre foi meio confusa da espiritualidade. A pessoa ela desencarna e acredita que está viva. Mas como ela acredita que está viva? Para mim isso não tem sentido. Ela não acredita que está viva? Não, ela acha que ainda está viva. Ah, sim. Claro, porque ela está viva. Não, tô falando que ela desencarnou. Isso. Eu morri aqui. Mas ela está viva, não morreu. Não, mas como é que ela consegue entender? Se mas ela entende, morre, ela entende que não está... A morte é uma ilusão que sim. Não, mas eu estou falando que ela acha que ela continua viva numa interação aqui. Ah, muitas vezes ela acha agora aqui, eu tenho um infarto, aí eu continuo no programa aqui, bonitão. Não, mas às vezes ela não sabe que desencarnou. Aí vive como um alienado no mundo espiritual.
Então, perturbado. Mas aí não vem ninguém para resgatar? Às vezes até aparece, se tiver merecimento, aparecem espíritos bons para ajudá-la, mas às vezes ela não quer saber, ela quer viver a vida dela, não quer ajuda, ela quer ficar com a família, quer ficar na casa que ela tinha, ela acha pode dona criar... das propriedades, das coisas Mas ela materiais. pode criar essa realidade, tipo, como fosse uma zona umbralina também, você acha? No quê? Ela teve esse desencarne, ela pode criar esse ambiente como fosse uma zona umbralina dela, que nada está acontecendo daquilo, e ela viver ainda presa à família, as coisas dela, e nada daquilo está acontecendo. Olha, uma realidade paralela. O Emmanuel, o espírito que se comunicava pelo Chico, ele dizia o seguinte, que tem pessoas que teimam em não acreditar que existe vida após a morte. Eles passaram a vida inteira acreditando nisso, que morreu, acabou. Mas quando a gente está reencarnado aqui, Marco, quando a gente está aqui no mundo material, a gente pode até negar tudo isso. Será que... isso acho que é besteira, fantasia, né? Pode até negar. Mas quando você desencarna, você está diante de uma realidade que você não consegue negar mais. Você está diante de você, a vida espiritual. Então, o Emmanuel diz que tem espíritos desencarnados que não acreditam na própria realidade. Porque para eles morte acabou. Se ele morreu, o que ele está fazendo aqui? Ele não existe. Nossa, isso é Sério? papo de louco, hein? Espíritos altamente alienados, perturbados, precisam de ajuda, né? Aí eles ficam apavorados, não querem ajuda, ficam desesperados, não conseguem entender o que aconteceu. Verdadeiros loucos no mundo espiritual. Então você vai, com o tempo, se desprendendo das coisas materiais. Né? Aí, com o tempo, você vai perdendo a vontade até de comer. Não precisa mais comer, mais beber. Você vai se desprendendo disso. Porque lá no mundo espiritual... Mas o sexo continua. Então, agora eu quero ver e falar para mim que é sexo por telepatia. À medida que você vai se desprendendo das coisas materiais, do apego às coisas que fazem parte da vida material, você também vai se desprendendo das necessidades de comer, de beber, de fazer sexo. Você vai se desprendendo disso. Mas como que você pode fazer sexo lá se de repente o teu parceiro, a tua parceira ficou aqui? Como que acontece Daniela, isso? Amante quântica. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um autor chamado Ranieri, que ele escreveu um livro, e o nome desse livro é justamente o nome da nossa entrevista hoje. O nome do livro é Sexo Além da Morte. Então, ele conta ali alguns casos interessantes. E eu me lembro muito bem de um caso que ele contou nesse livro. O nome do autor é Ranieri, quem estiver interessado, né? O livro chama-se Sexo Além da Morte. Ele conta um caso assim, era uma pessoa muito importante na sociedade. Acho que, se não me engano, acho que ele era um político. Muito conhecido, tinha família, tinha mulher, tinha filhos, mas ele tinha desejos sexuais, né, que ele não revelava para ninguém. Então, ele tinha desejo de estar com mulheres, de participar de orgias, ele tinha esse desejo, tinha vontade disso. Né? Mas ele não podia fazer isso, porque ele era uma pessoa muito conhecida, ele tinha família, tinha filhos. O que ele fazia? Quando o corpo dele dormia à noite, ele saía do corpo, né, e se desdobrava do corpo, o que nós fazemos, todos nós. Todo mundo. Nosso corpo adormece, a gente sai do corpo. E ele ia se encontrar com outros que também tinham esse tipo de desejo. E participava de orgias, frequentemente à noite. De manhã ele voltava para o corpo, às vezes se lembrava assim vagamente, através de sonhos. Isso acontece bastante, a gente pega bastante isso. Muito comum. Isso vende, hein? Se você descobrir como é que faz, isso vende. E tem um caso assim também... Que vai ter de gente querendo dar uma fugidinha na madrugada. Sabia que eu já fiz isso de propósito? Não em orgia. Uma vez eu fiz um curso até sobre magias. Eu tô falando sério. Eu falei, vou testar para ver se é verdade. E não é que deu certo? É impressionante mesmo. Mas tem o pessoal que faz. Não, e é 100% real. Projeciologia, que chama, né? Não é que você, eu tive um sonho. Não, você sai do corpo. Mas mesmo quem sai e não se lembra depois, também faz as coisas. Vai também estudar, vai trabalhar, vai fazer coisas erradas. Você indo estudar e trabalhar e eu fazendo sexo no astral.
Por isso que eu tô aqui e você como eu falei, tá aí, tá depende de cada um, né? Depende de cada um. Isso também tá ligado também aos teus desejos, teus pensamentos, né? Isso, Porque quando exatamente, você as projeta emoções. as suas emoções, você vai para aquela realidade Ou seja, que tá, né? tudo depende do seu caráter. Caráter. Não, mas o meu caráter tá da hora. Não sei, ele você que tá que tá falando. A gente não tem nada com isso. Ô, Agora Daniela, tu se comprometeu, olha, pra todo mundo. eu fiz uma... Mas eu atendi uma vez uma paciente, deixa eu contar essa história que ela é muito interessante e elucidativa. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês no final, que é da história. Essa paciente me procurou, ela tinha mais ou menos, na época, faz anos isso, ela tinha mais ou menos 35 anos. E ela me procurou por quê? Porque ela já estava com essa idade e ela estava preocupada porque os relacionamentos dela não davam certo. Sempre redundavam em fracasso. E ela começou a imaginar se existia alguma coisa nela que afastava os homens, os rapazes, né? Porque até então ela sempre achou que o problema era Era dos deles. outros, é. Hã? Dos outros, né? Sempre é os outros. Sempre achava que o problema era Você tá dos olhando pra minha outros. cara por quê, Daniela? Conforme eu estava falando, ela olhou de lado. Porque não, e acho que foi ontem que ela teve esse teminha aí comigo. Esqueminha. Tema, não, esse Ah, tema. tema. É, porque eu já tive algumas namoradas e nunca deu certo. E ela fala, todas são culpadas menos você. Espero que nenhuma esteja vindo. por As favor. suas namoradas também não dão certo? Não deu certo. Então, o problema é então- as Cara, namoradas, não é ele? eu namorei Então, bastante, sabia? Eu namorei bastante. Escute essa cara. história. Então ela chegou numa altura da vida que ela começou a imaginar assim, mas será que o problema não sou eu? Será que não tem algo em mim? Foi quando ela me procurou. Aí conversamos as primeiras sessões de entrevistas, aí tem uma sessão lá que eu pergunto sobre sono e pergunto sobre sonhos. Você sonha bastante e tal? Você tem algum sonho recorrente? Eu pergunto, porque os sonhos na terapia, eles são muito importantes. Sim. Muitas vezes o paciente tem um pesadelo naquela semana, tem um sonho ruim, e aquele sonho, aquele pesadelo, é até um gancho para a regressão. Sim. A gente usa aquele sonho para fazer a regressão, porque o paciente, muitas vezes, ele é preparado durante a noite, quando sai do corpo, ele é preparado para aquela regressão que ele vai fazer naquela semana. Aí eu sempre pergunto sobre sonhos, e peço sempre para os pacientes me contarem sobre sonhos. E perguntei para ela, você tem algum sonho assim, tem muito pesadelo, tem algum sonho recorrente? Aí ela pigarreou assim, né, meio sem jeito, ela falou assim, eu tenho um sonho, meio estranho contar assim, fico até meio sem graça, né? Mas eu tenho um sonho que de vez em quando eu tenho relações sexuais com uma pessoa, no sonho. Como é a pessoa? Você vê a pessoa? Mais ou menos assim, é um homem, né? É um homem que surge lá à noite no meu sonho e eu tenho relações com ele e a gente transa mesmo, né? E a gente transa como normalmente transamos, né? E isso acontece muito? Perguntei para ela. Olha, é com frequência, assim, sei lá, umas 3 vezes por mês, mais ou menos, né? Uma vez por semana, eu tenho esse sonho com esse homem, com essa pessoa. Aí, nós fomos fazer regressão de memória e eu citei, na hora da regressão de memória, eu citei esses sonhos recorrentes que ela se encontrava com um homem para ter relações sexuais. E aí o homem apareceu lá, na sessão, estava lá no consultório, né, na sala, ela identificou e ele está aqui, né, aquele homem. E aí nós descobrimos, né, naquele momento ali da interação através da regressão, ali ela contando, ela se conectou mentalmente com ele, né, e eu fazendo as perguntas para ela perguntar para ele. Então nós descobrimos que eles eram amantes. Eles viveram juntos numa outra vida, eles eram muito apaixonados um pelo outro, mas não conseguiram ficar juntos. Passou um tempo, ela reencarnou e ele ficou do lado de lá e ele acabou encontrando com ela, achou onde ela estava e começaram a ter um romance. E frequentemente ele visitava ela à noite, quando ela saía do corpo, e eles tinham uma interação sexual, com orgasmo e tudo, como aqui na vida. É surreal. Isso acontece. Aí, eu sei que foi isso aqui, ó, para a gente conseguir fazer com que ele desistisse daqueles encontros.
Tanto ele Ela- quanto ela. É, porque ela também tá. gostava também, né? Sim. Você sabia que ela ela- tinha uma ligação muito forte É, com tinha ele. uma ligação, porque ela vai ter que abrir mão disso, né? Exatamente, ela tinha É porque que é abrir bom. mão também. É. é muito diferente. O quê? Energeticamente. É extremamente potente. Eu sei que é. É muito potente. É bem Exatamente. diferente. A gente fala sobre prazeres e prazeres. Né? A gente fala do prazer aqui, muitas vezes, é carnal, e que lá vai ser diferente e tudo mais, mas é 1000 vezes melhor a energia. Porque sexo. Não Por que existe você acha que ela só não a quer nem parte largar? física, né? É, tem Sim. a parte energética. Por A que troca você acha de que a pessoa nem quer fluidos. largar isso? Porque é muito bom, é muito Então, ela não largava, primeiro porque ela tinha uma relação muito forte com ele, emocional. Eu te digo mais, desculpa, não é sexo pra mim. Quando eu fiz, é uma conexão de alma, é surreal, é diferente, não dá pra explicar. Não chega a ser sexo, é como misturasse mesmo. Exatamente. É. E aí, eles não queriam se desprender um do outro. Tanto ela quanto ele. Tanto ela encarnada quanto ele desencarnado. Eu não sei nem quem que obsidiava quem. Se era o obsessor do desencarnado por encarnado, ou se era do encarnado por desencarnado. Eu sei que foi difícil. Tivemos que fazer várias sessões até que ela se conscientizasse, primeiro ela, né? Se conscientizasse que ela não podia continuar fazendo isso, que ele tinha que seguir o caminho dele e que eles precisavam se libertar, que era um prejuízo para ela e para ele, e tá, que conseguimos fazer com que ele... Nós tivemos recentemente um caso de uma pessoa, muitos casos, nós pegamos vários casos lá na Foi Deixe Fluir, de pessoas também que não conseguem ter um relacionamento aqui, aí já é no outro aspecto, porque ela ficou com um contrato com essa pessoa, eu te amarei para sempre, seremos só juntos eternamente, aí ela veio para a dimensão e ele não. E aí ela não consegue se relacionar porque ela está com um contrato logado. Exatamente. Como também já tivemos um caso de uma pessoa que tinha relação com ele, né, outra igualzinho esse. E ela não queria. A gente falou, mas para você... Ela queria saber por que ela tinha tanta dificuldade com os relacionamentos. Nós também acessamos essa ponte, falamos para ela que a gente ia ter que encerrar esse contrato e ela falou, não, mas eu não... Rasgar o contrato, Ela não quis. Ela não É, quis. é. Ela não quis. Aí você tem que trabalhar terapeuticamente a pessoa, o paciente. Não, mas aí você vai fazer o quê? Ela não quer. Sim, mas você tem. Aí que entra a parte terapêutica. É. Você tem que conversar com ela, mostrar o que aquilo vai levar, o que vai acontecer. Aquilo vai atrasar a vida dela, vai estragar os compromissos que ela assumiu para essa vida atual. É, porque isso tem você também faz compromissos, né? Exatamente. Porque não é com aquele lá, né? Com isso que Exatamente, ficou é. lá. Você tem os seus compromissos aqui. Então você também está deixando de fazer o que você, vai deixar combinou de cumprir, os de cumprir compromissos aqui. seus. Então você tem que trabalhar terapeuticamente no sentido dela perceber, né, o que ela estava fazendo. Entendeu? E aí foi difícil aí a gente conseguir separar os dois, mas conseguimos. Aí eu pergunto, Lá vem, Daniela, Lá vem. professora. Vamos lá. se ela fosse casada, Já pegamos um caso desse, hein? Já. De casado. você acha que ela estaria traindo o marido? Se ela gostar, sim. É? Se ela está fazendo... Se ela está fazendo com a consciência plena dela, das ações, sim. Estava fazendo, pô. Como Ah, eu não, expliquei. ué, Ela você, tá mesmo fazendo. você mesmo não falou espírito é espírito? Tá fazendo, pô. Ela Então, tá traindo um espírito que tá na cama pra ficar com outro. Só quebra a parede. Então ela estava traindo o marido, né? Pra mim, sim. Sim, né? Sim. Estava traindo o marido. Estaria, se ela Certa a fosse resposta? casada. Ah, garoto. Isso acontece bastante, sabia? Com homens que a Mais gente do que você imagina. Mais do que É. você imagina, que a gente atendeu Não, é uma que a gente vez pega um, muitos- um homem que ele tinha assim, e ele era casado e ele foi com a mulher lá. E ele tinha todas as vezes esses encontros à noite. Só que ele ficava perturbado depois. Porque depois também é a tua Isso, consciência. Porque a pessoa, por mais que é legal, mas quando você volta, né? Você começa a sentir, poxa, mas o que eu tô fazendo, né? É que a pessoa tem que começa- entender também que, é como eu falei, pelo menos pra minha experiência, ele é muito mais, pra mim, Marco, ele é muito mais até que um sexo aqui. E ele é muito real. Não é uma coisa, mas eu sonhei e não lembro, não. É um desdobramento mesmo. Por isso que claro que é para uma traição. É a traição. O sexo, ele não é só uma troca de fluidos físicos. É um envolvimento fluídico, emocional, tem tudo isso envolve o sexo. Então, quando você está fora do corpo físico, você está desprendido do corpo físico, a relação sexual ela é muito mais intensa. Muito Mas mais agora uma intensa. pergunta. Agora uma pergunta. Vamos supor que aí a gente vai entrar em outro assunto, que é íncubos e súcubos, né? Que aí vem e aí você é casado e aí você sofre um ataque. Aí você tá traindo ou não? Quando você sofre um ataque, É, que você tem a relação, porque às vezes, muitas vezes, ele se disfarça do teu parceiro ali.
Isso pode acontecer, né? Aí é diferente, né? Aí é diferente. São os ladrões de energia, né? Isso, Aí você Os pode demônios sofrer ali. um processo obsessivo. Muitas vezes aquela pessoa que faz isso com você nem quer, na verdade, fazer sexo com você. Ela quer prejudicar você. Sim. Ela usa aquele expediente, né, para, de certa forma, te obsidiar, te perturbar, te desestruturar emocionalmente, espiritualmente, psicicamente. Mas poderíamos É um também obsessor, né? Obsessor, É um inimigo do passado te perturbando. A gente poderia colocar também como seria o quê? Esses espaços que você falou de orgias também. Isso também são negativados. Também, sim. Se a pessoa fala, não, eu vou lá me divertir, não. Se você participa desses encontros, né, você acaba sofrendo as consequências desses ambientes que você vai, né? Igual seria aqui. Mesma coisa. Mesma coisa se fosse numa orgia aqui, encarnado. Mesma coisa. Isso quer dizer, então, que orgias não pode. Não, poder pode, tanto que as pessoas fazem. É. Mas não deve. Não deve. Mas aí vamos entrar na outra pergunta, então. Por causa o quanto que é importante essa parte da troca da parte energética sexual. Sim, sexo não é só energia, troca de fluido. Sexo é envolvimento psíquico, fluídico, emocional, né? Então você vai se envolver com esses espíritos que estão presos ainda a essa animalidade sexual. Depois isso vai trazer um prejuízo muito grande. Sabe quando você desencarnar, talvez você se vê junto com esses espíritos. Isso serve para cá também. Também para cá, Isso a gente passa para muitas pessoas lá na FOI. Às vezes está solteiro, quer curtir, principalmente agora, carnaval. E aí quer se divertir, a gente fala o perigo, porque ainda são pessoas que frequentam o autoconhecimento. Exatamente. Só que a gente está preso aqui. Você vai falar que você fica em casa, vai querer um churrasco, uma cervejinha. A pessoa, ela está solteira, ele quer sair, quer curtir. E a gente fala também das consequências, muitas vezes. O quanto que um acesso é extremamente potente essa troca aqui também. Entendeu? Quanto que pode ter de troca. Porque quando aqui. você reencarna, né, você está no mundo espiritual, se preparando para vir para a Terra, reencarnar, você se prepara no mundo espiritual. Você faz um projeto de vida. O que você vai enfrentar aqui, quais são os seus desafios, né? Quais são os seus propósitos, o que você precisa trabalhar em você. Então, o objetivo é sempre o seu crescimento espiritual. A sua evolução. Ninguém vem para cá para matar alguém ou para fazer coisa errada. Faz por livre escolha, seu livre-arbítrio. Mas você se programa para vir fazer o bem, para você se melhorar, para você se tornar uma pessoa melhor, né? Evoluir do ponto de vista emocional, intelectual, espiritual. Mas isso não isenta o curtir aqui, também, você né? acaba se desviando. se Mas desviando. isso daí a gente fala muito sobre isso também. Isso não isenta o curtir. Você também tem que usufruir das coisas da vida. Sim, claro, sim, claro. Que isso não prejudique alguém, um terceiro. Mas sempre você vai usufruir com disciplina, né? Com harmonia, com respeito pelo outro, por você mesmo. Sim. Né? É viver no mundo sem ser do mundo. Como é que é esse? Viver no mundo sem ser do mundo. Então, não prejudique ele, depois você vai embora. A vida aqui encarnada é como se fosse uma ponte, né, para você atravessar para o outro lado. Ninguém se estabelece numa ponte, né? Ninguém se estabelece. Você segue, atravessa a ponte que te leva para o outro lado. Aqui, a gente reencarnou e o objetivo aqui é a gente se melhorar como pessoa. Sim. Mas a maioria se perdem. A maioria se Dão perde, vazão se distrai, aos né? seus desejos, né, que afloram, né? Aqui em contato com o mundo, com as seduções, com as facilidades, né, com os apelos, você acaba se perdendo. Se você não for firme, né? E essa parte do sexo relacionada ao amor, à alma gêmea? A gente sempre tem essa outra... Isso existe mesmo? A gente sempre tem essa outra peça? Não. Ou não? Não necessariamente. Não, a alma gêmea, assim, Alguém pode ter uma carreira solo? Lá vem ele com essa pergunta de novo. A alma Por que gêmea, pergunta de novo? Eu acabei de receber no meu chat. Tá. Até a parece. alma gêmea do ponto de vista de que de um espírito foi criado metade do Não, outro. eu digo assim, eu digo no aspecto até no tema, em relação à parte sexual.
Se a pessoa... A gente está falando sobre a troca energética. Isso. E se você não tem a outra parte, isso teria algum problema? Porque, é que eu falei até do aqui e lá, a troca sexual. Muitas vezes... Porque você faz como? Então, muitas vezes você tem uma afinidade muito grande com o espírito. Meditar cansa Que também, você já amigo. foi, noutra vida já foi marido dela, noutra vida você foi esposo, foi filho, né? Aí é, vamos dizer assim, uma alma gêmea. É um espírito que você tem uma ligação muito intensa, muito grande. Certo? Aí você reencarnou, ele não. Você vai encontrar outra pessoa para ficar, para viver. Entendeu? Para tocar a sua vida, para ser feliz, para se desenvolver. Que não precisa ser uma alma gêmea, né? Que pode ser alguém que tu encontrou, se afinizou com aquela pessoa. Mas eu não Porque tô em não é busca da todo, outra mas alma porque gêmea. não é todo mundo que vem já todo mundo que vem já tem um contrato. Ah, eu vou casar com aquela pessoa. Não, às vezes você combina isso Você no mundo combina espiritual, isso. né? Você vai, eu vou me casar com você. Aí você senta numa mesa assim grande como essa, e você senta junto com essa pessoa, os espíritos iluminados, né? Os espíritos superiores te ajudam, e você, então nós vamos nos casar e vamos receber ele como filho, aí seu filho está sentado na outra ponta, aí seu inimigo, aquele seu desafeto de muitas vidas, que você precisa se reconciliar com ele, ele está sentado... Tá sentado. Lá na outra ponta. Não, tá do lado. Ó. Então, olha, vamos receber você como filho, vamos tentar te ajudar, a gente vai se reconciliar e tal. Vocês combinam isso lá. Agora, isso é o seu planejamento de vida. Agora, aqui, o seu livre-arbítrio vai decidir se você vai fazer aquilo ou não. Se você fizer, bom para você. E se eu chego lá e não fiz nada? Aí me arrependo? Aí, se você não fez nada, você chega no mundo espiritual com uma sensação muito grande de fracasso. De fracasso. Puxa vida. Aí os seus amigos espirituais, né, os seus protetores recebem você com alegria, não vão te julgar, não vão te condenar, não existe julgamento lá, não existe um tribunal, você vai pôr numa cadeira, você... Isso daí. Não, eles vão te receber, vão te abraçar e você fica envergonhado, eu não consegui, puxa, tudo bem, vamos tentar de novo depois, tal. Mais 100 anos, mais 90 anos, vai lá. Vai se preparar melhor agora. Vai se preparar. Aí ele quer se desligar da roda de Sansara, tá vendo? E a maioria das vezes as Demora. pessoas saem negativadas ainda, concorda? O quê? Elas vêm pra cá como uma escola, início, meio e fim e sai. E a maioria delas fica presa nessa roda de Sansara quase eterna, porque ela sim, entra aqui, além de não fazer nada, às vezes elas ficam no negativo. Se compromete porque às vezes mais ainda, a missão dela é uma É. reconciliação com o pai. Eles se matam, brigam, não sei o que, nunca mais se olham, não se falam mais. Ó, você lá no mundo espiritual, você tá sendo perseguido pelo seu sentimento de culpa, porque não tem nenhum juiz que te julga lá. A tua consciência vai te julgar. Sou eu, falo isso, sabia? Aí, você lá no mundo espiritual, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer para resolver isso que eu fiz, e agora? Aí os teus protetores falam assim, tudo bem, nós vamos ajudar você, você vai reencarnar numa outra vida, vai ter oportunidades. Aí você, desesperado, escuta essa história, você desesperado com esse sentimento de culpa, e você pede para renascer numa situação difícil. Eu quero renascer num lugar bem pobre, eu não quero ter pai nem mãe, eu quero nascer com deficiência física e mental. Caramba. Eu quero pagar isso que eu fiz. Faz todo sentido isso, hein? Porque você está no desespero. Faz todo sentido. Aí eles falam para você assim, não. Isso não vai dar certo. Porque se você reencarnar desse jeito, você vai passar a sua vida inteira reclamando. Então, mas as pessoas entendem por Você que não que vai eu pedi aproveitar a isso. sua encarnação. Aí, o que eles falam para você? Em vez de você renascer nessas condições que você está dizendo, sem pai, sem mãe, com deficiência física e mental, não, nós vamos te arrumar uma família, você vai ter uma família lá, nós vamos te arrumar pessoas que vão estar do seu lado, e você vai reencarnar e você vai ser médium. Você vai fazer o bem. Porque a prática do bem anula faltas passadas. Então você vai praticar o bem. Aí você reencarna, aí você é médium. Aí você fala, não dá para me livrar desse negócio? Pô, por que eu fui escolher isso daí? Então você ia nascer com deficiência. Você ia nascer numa favela, numa miséria. Porque ser médio é complicado mesmo. Mas a mediunidade é uma ferramenta que propicia a prática do bem. A prática e do a bem. prática do bem anula faltas passadas.
Então, Marco Aurélio, tem que fazer muito isso para anular práticas passadas. Pô, você quer falar de eu trabalhar a mediunidade? Eu trabalho a mediunidade desde o dia que eu nasci, menina. Devo estar devendo várias. Devo estar devendo muita coisa. Eu devo ter falado isso. Eu quero nascer pobre, torto, não sei o quê. Torto. Não, mas isso faz todo sentido, porque a pessoa, elas não entendem, porque quando você chega lá, você entra no expandido da visão macro. Isso, é. E aí pra ele é só você tem a visão rápido. macro, aqui você tem a visão mini. Não, mas quando você tá lá em nano, cima, aqui você tem a visão nano. você fala assim, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Por que eu escolhi ser pobre, feio, tudo errado? Mas então, porque ali pra você é uma fagulha. Então você fala, não, é rápido, vai lá, fica ali, porque é o que eu falei do espaço-tempo. É. A visão que você tem aqui, isso aqui é muito, muito rápido. Por isso que eu falo, por que eu aceitei isso? É. Mas você concorda também que você estava falando dessa parte do sexo e amor, que é quase um mal do século, a parte do amor? Eu falo até sobre essa junção de almas, porque eu vejo muito assim, muita gente está solteira e reclama que tem alguém, e que muitas vezes muitas pessoas têm alguém e reclama que tá ali, e várias vezes você pergunta por que você está com ela, e dificilmente é amor. Eu tô porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu não quero recomeçar, eu tô por dinheiro, eu tô por, sei lá, por sexo. Porque você acha que a gente tem, passando por uma era mesmo, dessa parte, a gente pega muito lá, se você vai ver tema financeiro amoroso, financeiro amoroso, financeiro amoroso. O autoconhecimento, a gente vai captar as pessoas geralmente pelo financeiro e pelo amoroso. Se você se ligar a alguém somente por interesse sexual, né? Porque a moça é bonita, o rapaz é pintoso e tal, tem um corpão, ela tem um corpão. Se você se envolver com alguém só por esse motivo, isso vai cair num fastio depois, né? Você se enjoa, isso passa. Aquela atração física desaparece. Aí você vai perceber que, puxa, mas não é bem essa pessoa que eu queria ter me casado. Aí aquela que você combinou lá no mundo espiritual de se encontrar, ela vai aparecer na sua vida. E você está casado com aquela. E ele faz o quê? E aí, o que você vai fazer? Será que não estamos com esse problema não, geral? Tá todo mundo invertido? Eu não digo que é geral. A galera tá lá e eu tô aqui, tá todo mundo lá e todo mundo aqui? Eu não digo que é geral, mas que é comum é. É. Acontece muito, da gente se desviar da rota. Sim, o total. Emmanuel dizia que poucos são aqueles que conseguem cumprir todo o compromisso que programou para essa vida. Ele chamava de completistas. Sim. Bezerra de Menezes fala Mas, mais. por exemplo, você combinou comigo da gente se casar. E aí você se desvia, mas eu estou aqui para casar com aí você. Aí você aparece na minha vida, eu já estou casado. Aí faz o quê? Então, aí de repente eu encontro você e descubro, nossa, esse aqui é o amor da minha vida. Sim, você se combinou, vocês são espírito afins de outras vidas, se combinaram vir juntos para um ajudar o outro. Mas você acabou se relacionando com uma pessoa por interesses materiais, porque ela é rica, porque ela é bonita, porque ela tem um corpão. E aquilo acaba, esvazia, né? Aí você encontra com ela, E aí? E aí? Vamos imaginar que já tem um filho com aquela pessoa. Ai, meu Deus, Daniela. Né? Tem um filho com ela. E aquele filho que nasceu não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela. E aí eu encontro com você. Porque tem isso também, né? Porque às vezes o filho só tem a ver com Tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Aí eu encontro com você. Aí eu falei, e agora? Então, se eu me separar dela, eu não gosto dela, não tem nada a ver comigo, aí me separo dela e caso com você. Né? Se eu fizer isso e não acontecer nada com eles, se eles conseguirem levar a vida deles sem mim, se eles conseguirem crescer e tal, tudo bem, não tenho nenhum compromisso. Mas, se alguma coisa acontecer com ela ou com aquele filho, em virtude da minha separação, eu tenho responsabilidade. E eu vou ter que prestar conta disso. Babado, hein? É babado mesmo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas eu fiquei numa pergunta aqui. E se... Eu estou pensando aqui nas pessoas que estão pensando que traem Eu estou pensando quem no trai tema o marido só. e que trai a mulher. Sexo e e ela morte. faz o quê? Então, que ela trai lá no sexo à noite o marido e a mulher, né? Ou a mulher ou o marido. Tá. Ela faz o quê? Como assim? Quando ela constata que ela estava traindo. Ah, Vamos supor, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela vai, nossa, eu tenho esses sonhos e tal, eu tô tendo essa relação, tô traindo meu marido, tô traindo a minha mulher. Isso. Tá, faço o quê agora? então, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando está encarnado. De repente eu estou traindo a minha esposa com outra mulher, e o que eu vou fazer? Né? Eu estou fazendo coisa errada, né? Eu estou enganando alguém.
Então, o que eu vou fazer? O que eu vou de fazer? cada um, né? A entidade tá rindo. Identidade, A entidade tá rindo. Depende de cada um, né? Você quer continuar enganando aquela pessoa que está junto do seu lado, que é sua esposa, seu marido? Se você continuar enganando ela, você vai ter que prestar conta disso depois. Mas você, sei lá. Complicado, né? Mas É você sabe, complicado. então, mas até essa parte de estar solteiro é por causa muitas vezes pelo menos para mim, Marco, essas transições que eu fiz amorosas, também está ligado por causa dessa parte de traição. Você fala, mentira, eu nunca traí. Por isso que eu sempre fiz também essas transições, porque assim, eu sempre tive muito medo de ser enganado por alguém, porque acho que a pior coisa é você viver uma mentira. Acho que na vida não deve ter pior coisa. Eu estar te traindo e chegar aqui, oi meu amor, tudo bem? Como é que foi seu dia? É viver uma ilusão, entendeu? E eu tenho muito isso com a parte espiritual e energética. O quanto isso, uma traição, a potência de frequência que você libera enganando uma outra pessoa, muitas vezes acontece muitos e muitos anos, entendeu? Então a forma também de você... isso é ruim, muitas vezes falar, mas é ruim, tu não para quieto com ninguém. Mas se eu tô com ela, porque eu estou focado nela, eu gosto dela. A partir do momento que eu também vejo que não existe mais uma troca energética de mim para com ela, não tem porquê. Isso às vezes é ruim, mas para mim é o original. Quando você trai alguém, né, e você está enganando aquela pessoa e você está levando aquela pessoa a um sofrimento, né? Dependendo da intensidade desse sofrimento que essa pessoa passa, você tem responsabilidade pelo aquilo. Vamos supor que até que ela se suicide. Nossa, aí... Entendeu? Por exemplo, né, como acontece. Espero que Então, não, né? você tem Espero que não. responsabilidade, né? Tem responsabilidade, né? Espero Você que não é não. responsável pela morte dela, mas você tem uma parcela de responsabilidade naquilo que aconteceu. Uma parcela você tem de responsabilidade. Você acha? Claro. Você não quer mais ficar com você, e aí Não, mas- você quer meter o louco Não, em cima mas de mim? uma coisa, por exemplo, assim, Já eu aconteceu não isso quero... comigo, hein? Então, Uma coisa é... Já fui até uma ameaçado de coisa morte. Você assim, está falando de traição. de traição. Ah, traição. Agora, por exemplo, eu não quero mais ficar Não, com você não, e você tá sofrendo de amor e sim, vai lá e aí- se mata, eu não vou ter culpa por Sim, isso, né? Exatamente. Né? Ele está falando de traição. Traição. Aí... Esse Aurélio, ele gosta. Já fui até ameaçado de morte. Já estamos mano. chegando aqui ao final Que do final, nosso Daniela? programa. Estamos chegando ao acabou. final, É sim. porque a gente tá no horário errado? A gente Eu tô tá- me baseando aqui no nosso horário. A gente tá chegando Brasília, aqui numa a quinta-feira. A gente tá chegando aqui ao final do nosso programa. Mas então, Davidson, então, Ah, não, meu. existe sexo além da morte? Existe. As pessoas fazem sexo além da morte. E não precisa nem morrer para fazer sexo. Você pode sair do corpo à noite. Olha que vai ter gente Boa. fazendo isso, hein? É. Vai ter muita Eu vou gente ensinar que- uma galera, vamos ficar Então, milionário. cuidado com as suas andanças, quem estiver ouvindo, né? Cuidado com as suas andanças aí fora do corpo à noite. E se eu não... Com quem que você está se envolvendo? Com quem que você está se envolvendo? Ah, eu sei Mas com quem eu me então, envolvi, hein? Mas, por Porque falaram exemplo... quando eu aprendi a técnica, falaram que era de comum acordo. Eu chego na pessoa, a pessoa ela também é comum acordo, é casado aquilo. Você sabia disso? Essa é magia. Ó, essa cara que ele fez foi terrível. Né? Te condenou. Ó, deixa eu... Mas assim... Se a pessoa ela não sabe que ela projeta, tá? Todo mundo projeta, mas ela não Será tem que eu fiz um consciência que ela sexo com um projeta. capiroto, Daniela? Como que ela pode... Para ela é um sonho só, né? Para ela é um sonho. Como que ela pode evitar esses lugares? Como que ela pode, assim, sair dessas situações, entendeu? Ela tem que orar bastante, pedir ajuda para os seus amigos espirituais, livrar ela daquela situação, impedir que isso aconteça. Tem que orar, né? Procurar um lugar, pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Se ela começa a ter esses Exatamente, sonhos e ela pede começa ajuda, a lembrar, né? Mas todo sexo do outro lado é ruim? Não, Vamos né? pensar sobre isso. Essa é uma Não. pergunta espetacular. Claro que não. Você O viu meu foi aquele- muito bom. Hã? Ele vai ficar insistindo nisso. O Ai, meu foi muito Deus bom. do céu. Ele tá querendo aliviar a culpa dele. Ele tá querendo tirar a Não, culpa não, não, dele. porque eu sou um leitor de frequência. A frequência foi maravilhosa. Tá querendo aliviar a culpa E dele. eu saí feliz e ela também. Tá bom, eu te absolvo. Essa pergunta é boa. O quê? Mas todo sexo do outro lado é ruim? Claro que não, É né? pecado? Claro que não. Claro que não. Claro que não, né? Não, se a pessoa Qual o ela sentido for disso? solteira aqui e não tiver nada, não tem problema nenhum, né? Só que ela também não queira arrumar depois alguém aqui, né? Mas ela pode estar escravizando o desencarnado naquela situação, né? Olha. Entendeu?
Aí sim. Ela pode estar escravizando um desencarnado, hein? Essa pegou fundo. Nossa, mas aí eu não tenho o que fazer nessa vida mesmo, hein? A vida aqui já é difícil. Você quer ficar se incomodando do outro lado? Direitinho. Meu. Tem que andar direitinho. Mas aí fica muito tedioso também, né? Hein? Lembra que eu falei da árvore e do coelhinho, né? Você quer desencarnar e ficar no pé de uma árvore olhando um coelho pular na sua frente? Certo, Daniela? Certo. Então, Sexo. Cuidado aí à noite, onde você anda Sexo indo, né? tá liberado. A gente está no carnaval, toma cuidado. Toma cuidado. Vai Com falar quem do você outro se lado. envolve. Com Do quem outro você lado se não envolve. precisa usar preservativo. Não pega doenças também. A vantagem é essa, né? A vontade. Davidson, Não tem deixa suas redes Davidson, não tem sociais DST. para quem quiser te encontrar, os seus livros também, como que as pessoas te encontram. O meu Instagram é só digitar Davidson, @Davidson, é meu Instagram, e no YouTube também. YouTube também. Na internet é só digitar no Google lá, Davidson Lemela, o nome do livro. Os livros de Davidson Lemela aparecem. Livros os de livros. Davidson Lemela. Tem para E pra vender adquirir? na Amazon Na Amazon. Legal. e no Mercado Livre também. Então você já dá uma olhadinha na Amazon esse daqui, tá, Dani? Ai, Depois você empresta para ela. vamos ver quanto tempo ele vai levar Se ela pra não roubar meus livros, Quanto ela rouba, tempo- sabia? Já Quanto teve um tempo livro ele que eu vai levar ganhei, para ler esse livro? Porque coitada, é uma tendência, né? Eu ganho bem mais presentes que a Dani. E ela tem uma tendência a catar minhas coisas, sabia? O capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro, eu abordo sobre a depressão e a ansiedade, Olha, levando em consideração a nossa realidade espiritual. Então, eu não desqualifico a visão da medicina tradicional, tanto que eu explico aí, mas eu acrescento um olhar a mais, entendeu? O que está por trás da ansiedade e da depressão? Será que a ansiedade e a depressão são doenças mesmo, enfermidades do corpo? Ou tem alguma coisa a ver com a alma, com a personalidade, com a pessoa? É isso que eu explico. E dou exemplos aí, com histórias que eu conto. babado e rock and roll. Sob a ótica de vidas passadas. Isso. Gente, então chegamos aqui ao final. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais um tema. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o Davidson também, seguir a Foi e se inscrever no nosso canal. A gente se encontra terça-feira que vem. E é isso. Curte tchau, tchau. devagar porque é carnaval, hein? Um abraço a todos.